Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para você que não me conhece, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. E no review de hoje eu quero apresentar uma obra incrível para vocês, uma obra que vem aí para ser talvez o melhor comentário de Levítico que nós temos em língua portuguesa. Eu estou falando do comentário de Levítico de Gordon Venna, de Edições Vida Nova. Ele vem nessa série de comentário exegético e a Vida Nova tem traduzido aí para a língua portuguesa comentários que são simplesmente incríveis para você que gosta de um comentário um pouco mais técnico. Vou deixar o link para a aquisição dessa obra aqui na descrição do vídeo, onde você encontra essa obra lá no nosso site livrariaculturabíblica.com.br. Se você deseja também estudar a Bíblia comigo, deseja estudar exegese e hermenêutica bíblica de um ponto de vista extremamente prático, eu preparei um curso com 13 aulas que vale demais a pena. É um curso voltado para a prática do estudo, como nós interpretamos os gêneros literários da Bíblia Sagrada. Vale muito a pena. O link para a aquisição desse curso também está aqui na descrição desse vídeo. E se você gostar aqui do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever-se e também clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quiser nos ajudar, você pode se tornar membro do nosso canal por uma quantia mínima mensal. Aí você nos ajuda a produzir mais conteúdo, a divulgar o nosso conteúdo aí na internet, falar um pouquinho de teologia bíblica saudável aí para todos que desejam entender e compreender um pouco mais a palavra do Senhor. Mas vamos para o review de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa obra aqui, porque eu estou simplesmente apaixonado por esse material. Bom, pessoal, essa é uma das obras mais aguardadas do ano, o Comentário de Levítico, de Gordon Venna, que vem nessa série de comentário exegético que Vida Nova traz em língua portuguesa. Lembrando que o link para a aquisição dessa obra está aí na descrição para você adquirir lá no nosso site Livraria Cultura Bíblica. É uma obra tamanho padrão, capa dura aqui, né? O que é muito importante para comentário bíblico. E essa linha que a Edições Vida Nova traz para nós em português vai trazer todos os comentários em capa dura. Não é um livro muito extenso, né? Se comparado com os demais livros que já foram lançados pela série, como por exemplo Apocalipse e 1 aos Coríntios, no Novo Testamento. Mas é uma obra, sem dúvida, extremamente importante que você tenha aí na sua biblioteca, que você tenha no seu acervo bibliográfico. Vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem a nos mostrar aqui, porque de fato é uma obra muito aguardada. Aqui nós temos uma ficha catalográfica, uma folha de rosto aqui também, o padrão das obras, uma dedicatória. Então aqui nós temos Introdução a Levítico, título e conteúdo, a estrutura de Levítico, as fontes de Levítico, autoria e data, o texto hebraico de Levítico, a teologia de Levítico, Levítico e o cristão, né? Isso é importante porque nós devemos ler aí o Antigo Testamento como literatura cristã. Então é importante nós termos um livro que vai abordar essas questões do Antigo Testamento, especialmente um livro que trata tanto da lei como Levítico, como escritura cristã. Isso é muito importante. Texto e exposição e notas. Leis sobre o sacrifício, instruções para leigos, oferta queimada, oferta de cereais, oferta pacífica, oferta de purificação, oferta de restituição. Instruções para os sacerdotes, a oferta queimada ou perpétua, a oferta de cereais, a oferta de cereais do sacerdote, a oferta de purificação, oferta de restituição. Dar uma olhada aqui também. A oferta pacífica. Um resumo aqui desses tópicos já abordados. A instituição do sacerdócio, a ordenação de Arão e seus filhos, os primeiros sacrifícios de Arão, juízo sobre Nadab e Abiú, né? Então aquela questão importante de fogo estranho. Você tem aqui um capítulo aqui especialmente sobre isso. A impureza e seu tratamento, animais impuros, impureza do parto,
enfermidades impuras, purificação de enfermidades, fluxos impuros, purificação do tabernáculo, prescrições para a santidade prática, princípios básicos sobre o sacrifício e os alimentos, princípios básicos sobre a conduta sexual, princípios de convivência, crime capital e outros crimes graves, regras para os sacerdotes, regras sobre comer sacrifícios, festas religiosas, também é muito importante, regras para o tabernáculo, um caso de blasfêmia, o ano sabático e o jubileu, exortação a obedecer à lei, bênçãos e maldições, resgate de ofertas prometidas em voto. Então nós temos aqui prefácio da série Comentário Exegético, onde ele vai fazer um prefácio aí dessa série que tem sido extremamente importante. Prefácio do autor. Levítico costumava ser o primeiro livro que as crianças judias estudavam na sinagoga. Na igreja atual, ele tende a ser a última parte da Bíblia que uma pessoa examina seriamente. Essa negligência é compreensível, visto que Levítico trata em grande parte de temas que parecem ininteligíveis e irrelevantes ao homem contemporâneo, rituais para o sacrifício e regulamentos relacionados à impureza não parecem ter algo a dizer ao homem nos últimos anos do século XX. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a única máxima memorável em um livro que, no mais, é extremamente enfadonho para muitos. Na prática, então, embora não tenha tão claramente na teoria, Levítico é tratado como se realmente não pertencesse ao cano das escrituras sagradas. Essa atitude se reflete em alguns comentários recentes que veem Levítico como um pouco mais do que um registro de um estágio no desenvolvimento religioso de Israel, sem valor espiritual permanente. Outros comentaristas foram para o extremo oposto na tentativa de cristianizar Levítico. Por meio da interpretação alegórica, cada detalhe da lei é transformado em uma prefiguração de algum aspecto da obra do ministério de Cristo. Então vamos aqui para uma outra parte, observar aqui, temos o prefácio do autor, reduções gráficas, né? Isso é importante também, para quando você estiver lendo identificar ao que está se referindo. Introdução a Levítico. Título e conteúdo. A primeira palavra do livro serve de título para o texto hebraico, que ele chamou. O título Levítico tem sua origem na tradução latina, a Vulgata, que por sua vez o havia adaptado da Septuaginta, antiga tradução grega do Pentateuco. Ele vai mostrar aqui a estrutura de Levítico, onde ele fará aqui um esboço, né, sobre o sacrifício, instruções para os leigos, e aqui nós temos aquele esboço que já é característico de todo comentário, especialmente os comentários exegéticos. Então, a lógica geral da organização está especialmente clara nos capítulos 1 a 16. Antes de tudo, os diferentes tipos de sacrifício são explicados nos capítulos 1 a 7, visto que são pressupostos nas seções seguintes. 3 tipos diferentes de sacrifício estão envolvidos na ordenação e posse dos sacerdotes. Os sacrifícios também são necessários nos ritos de purificação descritos nos capítulos 14 até o capítulo 16. As fontes de Levítico. Como vimos, Levítico é um livro bem organizado. Cada tema sucede naturalmente ao anterior, mas o autor não impôs um estilo literário uniforme ao livro. As leis nem sempre são apresentadas no mesmo padrão. Palavras e formulações características de uma seção nem sempre aparecem na outra, ainda que ambas as seções talvez lidem com temas semelhantes. Esse aspecto levítico é mais parecido com as leis de Eshnuna, com as suas variações de estilo diferentes, seções da lei, do que é com as leis de Hammurabi, que estão ligadas em um estilo artificial uniforme.
Usando critérios como fórmulas de introdução e de conclusão, podemos identificar os seguintes conjuntos de leis em Levítico. Veja o quadro na página seguinte. Então ele vai tratar uma questão aqui também muito importante para a academia, que é a crítica das fontes, porque geralmente o pessoal que gosta de descaracterizar, de desacreditar as escrituras sagradas, eles vão para a crítica das fontes, tentando encontrar na crítica das fontes algo que não é possível, né? Como alguma interferência que afetasse aí diretamente o texto ou algum tipo de invenção, né? Autoria e data, né? Uma introdução padrão de todo comentário bíblico. Ele vai ter um caráter especial aqui, tem um tópico especial sobre o texto hebraico de Levítico, né? O texto hebraico usado para a tradução deste comentário é o texto massorético, encontrado na grande maioria dos manuscritos hebraicos após o século X depois de Cristo. Esse texto era comum, esse era o texto comum usado na sinagoga judaica. Os samaritanos preservaram uma versão hebraica levemente diferente dos primeiros 5 livros. O Antigo Testamento, o Pentateuco samaritano. Assim como no caso do texto massorético, ele está acessível em edições completas somente em manuscritos medievais. Desde os primórdios, a igreja cristã dependeu de uma tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, embora a tradução do Pentateuco tenha sido feita no século 3 a.C., os primeiros manuscritos completos da Septuaginta datam do século 4 depois de Cristo. Outras traduções incluem a Peshitta, que é a versão siríaca, os Targums aramaicos e a Vulgata latina, mas elas são menos importantes para a crítica textual do que o Pentateuco, do que o texto massorético, a Peshitta e a Septuaginta. Então aqui ele vai abordar aí muito importante para a gente saber que tipo de texto o autor está se referindo. Isso aqui é muito legal, gente. A teologia de Levítico, para quem gosta de teologia bíblica e sabe a importância disso, você tem uma teologia bíblica desenvolvida aqui. Olha quantas páginas só da teologia bíblica do livro de Levítico que nós temos na introdução. Porque o que é importante nós sabermos? Porque se nós não entendermos a teologia bíblica daquele determinado livro, a teologia bíblica daquele determinado escrito, nós podemos errar na sua interpretação. Então, olha a quantidade de informações da teologia bíblica passando pela Aliança do Sinai, né? E aí ele tem uma relação direta só, Levítico e o cristão. Infelizmente não dá para nós lermos tudo que está aqui, mas vamos ler o primeiro parágrafo só para nós termos uma ideia do que se trata. Cada seção sobre a teologia de Levítico, assim como a maioria dos capítulos do comentário, termina com um parágrafo ou dois relacionando as leis em Levítico ao Novo Testamento. Aqui tentarei explicar em detalhes os princípios subjacentes a estes comentários. O desafio de relacionar o Antigo Testamento às dificuldades da igreja atual não é peculiar a Levítico. Assim, quando parecer apropriado, incluirei exemplos de outras partes do Pentateuco. Os cristãos têm o costume de dividir a lei do Antigo Testamento em 3 partes: a moral, que inclui, por exemplo, os 10 mandamentos; a civil, isto é, a legislação para a sociedade do Antigo Testamento; e a cerimonial, que são as leis sacrificiais e rituais. Muitas pessoas, apesar do ensino de Paulo, de que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, afirmam que somente a lei moral é obrigatória para os cristãos. Essa posição enfrenta 3 dificuldades principais. Em primeiro lugar, o Novo Testamento não parece distinguir dessa maneira os diferentes tipos de lei. Em segundo lugar, é difícil fazer divisão entre preceitos morais e outras ordenanças. O sábado é uma lei moral ou cerimonial? Em terceiro lugar, grande parte da legislação civil se baseia em juízos morais, muitas vezes expressos nos 10 mandamentos. Embora a divisão da lei em 3 partes seja, de minha perspectiva, arbitrária e artificial, ela fornece uma estrutura conveniente para a nossa análise, em que uma abordagem um pouco diferente será defendida, né? Então ele vai complementar aí algumas coisas que essa divisão tripartite aí não consegue alcançar, né? Então,
tudo isso aqui ele vai falar sobre o relacionamento de Levítico com o cristão. Como aproveitar a teologia, aproveitar o livro de Levítico sem se tornar um cristão legalista, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na página 147. Olha só, olha que interessante. Antes disso, na página 133, ele vai falar sobre o uniforme de Arão. A sociedade moderna raramente usa uniformes e acha difícil ver algum sentido nisso, a não ser que haja uma ligação sentimental com costumes antigos, até mesmo os lares de práticas arcaicas. A igreja e as universidades estão descartando ou reduzindo seu uso de vestimentas tradicionais. Por isso, é ainda mais importante para a compreensão dessa passagem pensarmos cuidadosamente sobre a razão do uso de uniformes no passado. E aí ele vai fazer um detalhamento do uniforme de Arão, né? Então, olha só, vai falar sobre a túnica aqui. A túnica era uma roupa de baixo longa usada colada à pele. Ela também era usada por leigos e sacerdotes ordinários. As túnicas dos sacerdotes eram feitas de linho fino, o cinto era longo e adornado e era preso em volta da cintura. O manto era uma veste específica de sumos sacerdotes. Ele era feito de material azul e usado sobre a túnica como um poncho. O colete sacerdotal, o éfode, em versões antigas, descrito com alguns detalhes em Êxodo 28:5, parece ter sido uma espécie de colete usado sobre o manto. Nele ficava o peitoral, a peça que mais chamava a atenção do traje do sumo sacerdote. O peitoral descrito em Êxodo 28:15 era quadrado em sua forma, com 25 centímetros de lado, feito em material semelhante ao colete sacerdotal e era enfeitado com pedras preciosas que simbolizavam as tribos de Israel. Então aqui ele vai falar sobre a unção. Seria muito bom, é que não é o propósito, né? Você encontraria isso mais no dicionário ilustrado, né? Mas seria muito legal se tivesse espaço para colocar uma imagem como essa das vestes do sumo sacerdote, né? Mas o propósito de um comentário exegético não é ser ilustrativo, mas é dar o sentido das coisas para que você possa extrair o sentido original do texto. Aqui ele vai falar das ofertas, né? Muito importante porque você percebe que ele vai falando das ofertas, olha só, oferta de purificação, oferta queimada, a oferta da ordenação, outra, aí ele instrui Arão, né, e consequentemente seus filhos. Aí ele vai falar dos primeiros sacrifícios, muito interessante, assim como nos outros dois primeiros volumes dessa obra, Coríntios e Apocalipse, 1 Coríntios e Apocalipse, você tem um quadro aqui, já dando uma breve introdução e uma estrutura a cada termo. Olha só, exegese e exposição, isso é uma outra parte que ajuda muito na leitura e na estruturação do seu estudo. A comunidade obedece à ordem de Moisés e Arão, Arão obedece. E aí ele vai falar sobre o fogo do Senhor, né? Tinha relação direta com o sacrifício, com aquilo que Deus havia ordenado. Você percebe que vem uma série de instruções até chegar a Nadab e Abiú, e aí nós conseguimos entender o porquê Nadab e Abiú foram ali mortos dentro do tabernáculo quando ofereceram fogo estranho, né? Então é importante ler a questão do fogo anteriormente para a gente entender o porquê que isso aconteceu. Eu vou ler aqui de forma breve, porque senão o review vai ficar muito grande e esse não é o propósito, né? A morte de Nadab e Abiú. A tragédia e o triunfo são inseparáveis na Bíblia e na vida. Já no primeiro dia do ministério sumo sacerdotal de Arão, seus filhos mais velhos morrem por infringir a lei de Deus. Na vida do nosso Senhor, seu batismo pelo Espírito foi seguido pela tentação no deserto e a sua entrada triunfal em Jerusalém, por sua crucificação 6 dias após. Na igreja antiga, a cura do coxo foi sucedida pela morte de Ananias e Safira. Esses contrastes gritantes são perturbadores para as atitudes burguesas cômodas que muitas vezes se passam por cristãs. Em muitas partes da igreja,
a visão bíblica do juízo divino é convenientemente esquecida ou considerada algo que desapareceu depois do Antigo Testamento. As famosas últimas palavras de Heine, Deus me perdoará, esse é o seu trabalho, tornam-se o axioma implícito de grande parte da teologia moderna. Essa história curta, portanto, é uma afronta a pensadores liberais. Ela também deve desafiar os cristãos confiantes na Bíblia, cujas atitudes são moldadas com maior frequência do que percebe pelas tendências de pensamento prevalecentes, né? Então, muito interessante, gente. Aí ele tem uma exegese e exposição para te ajudar aí a estudar um pouquinho mais. Olha só, gente, é um comentário para você que quer entender Levítico e nós precisamos entender Levítico para entender o Novo Testamento. Questão das festas, do sacrifício, uma série de coisas é importante nós lermos em Levítico para que nós não percamos nada do Novo Testamento, né? Então, vale muito a pena, é um comentário incrível que nós temos agora em língua portuguesa. Para muitos, o melhor comentário de Levítico é um comentário extremamente premiado já nos Estados Unidos, né? É um comentário que lá fora já tem um reconhecimento muito grande e vale a pena você ter aí na sua biblioteca também, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você quiser ver um pouquinho mais desse comentário, dá para você ler um trecho do comecinho dele lá no site de Lições Vida Nova. E se você quiser adquirir, dá uma olhada lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br, que tem um preço especial lá para você. Vamos dar uma olhadinha, esqueci de falar para vocês a quantidade de páginas. Olha só. Então, de comentário, ele tem 358 páginas, tá? Então, essa obra é uma obra importantíssima. Essa série de comentários que Vida Nova traz em língua portuguesa, eu quero estar vivo para ver essa série completa, porque, de fato, são materiais incríveis para nós estudarmos e conhecermos a palavra do Senhor nosso Deus. Dá uma olhadinha lá no nosso site, espero que vocês gostem, espero que tenham gostado também desse review. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não se esqueça aí de deixar o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida também. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar nas suas mídias sociais, divulgar aí o nosso canal, isso nos ajuda a crescer demais, isso é muito importante para nós. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.